Chamamos de ano bissexto os anos que são divisíveis por 4 e terminados em dois zeros também devem ser divisíveis por 400. Por exemplo, o ano 2000 e o 2016 são bissextos, mas 2017 e 2100 não são. Quantos serão os anos bissextos do terceiro milênio? Bom, então, como ele falou aqui, a gente tem uma diferençazinha, né, de ano bissexto por conta da duração de um ano, né, que na verdade não é 365 dias, é 365 dias, vírgula, a gente costuma falar que é vírgula 25, mas não é nem vírgula 25 porque, como vocês podem ver, né, todo número que termina em 00, ou seja, todo múltiplo de 100 não é bissexto, apenas a cada 400 anos, né? Isso acontece porque, na verdade, é 300, desculpa, 365,25, 24, 25, por exemplo, né? Então, a gente só tem os múltiplos de 100 bissextos se ele também é múltiplo de 400, tá? Bom, outra coisa, o terceiro milênio começou para a gente entender, o primeiro milênio começa no ano 1 e vai até o ano 1000. Aqui se passaram 1000 anos. Do ano 1001 até o ano 2000 é o segundo milênio, e do ano 2001 até o ano 3000 é o terceiro milênio, ok? Então a gente quer saber aqui quantos serão os anos bissextos. Então, para começar, o primeiro ano bissexto, o primeiro múltiplo de 4, é o ano de 2004. E eu quero saber qual que é o último ano bissexto antes do ano 3000. A melhor coisa a fazer é pegar o 3000, dividir ele por 4, de tal forma que eu vou descobrir aqui que esse número ele é múltiplo de 4. Né? A gente vai ver que esse número ele é múltiplo de 4. A gente poderia ter feito isso pelo critério de divisibilidade também, né? De tal forma que se os dois últimos números são divisíveis por 4, no caso o 0 é divisível por 4, a gente saberia que ele é divisível por 4. Agora tem um detalhe. Repare que o ano 3000, será que ele é bissexto? Bom, eu tenho que, se ele termina em 00, eu tenho que ver se ele é divisível por 400. Então, a primeira coisa que dá para a gente fazer é cortar dois zeros aqui, cortar dois zeros aqui. E o número 30 é divisível por 4? Não é, porque né, os dois últimos números não são divisíveis, ou seja, ele mesmo não é divisível. Mas vamos lá, vamos provar isso daqui que ele não é. Ficaria 7, sobraria 2. Então, ele não é divisível, então o ano 3000 ele não é bissexto, porque ele não é múltiplo de 400. Então, o primeiro ano bissexto desse milênio é o 2004 e o último ano bissexto é o 2996, tá? É o último ano bissexto, ou seja, 4 a menos do que o 3000, por isso que eu cheguei nesse número aqui. Ele é 4 anos antes do 3000. E aí ele não termina em 00, ele é múltiplo de 4, não preciso testar. Repara que o ano de 2004, se eu dividir isso aqui por 4, eu vou chegar em 5, sobra 0, baixo 0, tenho que dividir, sobra 0, baixo 4, tenho que dividir, sobra 1. 2004 é 4 vezes 501. Já vou explicar por que eu estou fazendo isso. E o 2.996 dividido por 4 vai dar 7, sobra 1, 19. Vezes 4 dá 16, sobra 3. E aqui vai dar 9. Ou seja, aqui vai ser 4 vezes 449. Ou seja, o 501 foi o primeiro número que eu multipliquei por 4 para chegar em 2004. E aí, depois, o próximo ano bissexto, o 2008, ele seria 4 vezes o 502, tá? Ou seja, para chegar do 501 até o 479, quantos anos bissextos foram, né? Quantos anos bissextos foram? 749 menos o 501. Só que pelo princípio da contagem, se eu estou contando esses dois números, depois de subtrair, eu tenho que somar mais um, tá? Porque quando eu subtraio, eu tiro inclusive o 551 da jogada e ele precisa estar incluído. Então, são 249 números de 4 em 4 para chegar daqui até aqui, tá bom? Só que essa ainda não é a nossa resposta, porque alguns desses anos terminam em 00. Né? E esses anos terminando em 00 não sendo múltiplo de 400, não podem entrar na minha conta.
são eles os anos de 2100, né? Como tinha falado aqui, que ele não é bissexto, e aí o ano de 2200, 2300. Repare que o 2400 vai ser múltiplo de 4, então ele não ele entra entre os bissextos. Mas o 500, né? O 2600, o 2700, o 2800 é múltiplo de 4. E o 2900. Então aqui eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que eu preciso subtrair da minha conta. Então, no total, eu tenho 242 anos bissextos neste milênio. Esse provavelmente é o exercício mais difícil que a gente vai fazer. É muito difícil de enxergar, mas não é tão difícil de resolver. Mas é difícil da gente chegar nessa conclusão do por que está acontecendo isso. Então, uma escola tem 100 alunos, 100 armários numerados de 1 a 100. Inicialmente, todos os armários estão fechados. O primeiro aluno passa e abre todos os armários. Então, antes do primeiro aluno, estava tudo fechado, 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 fechado. Todos os armários estavam fechados, ok? Todos estavam fechados. Daí por diante. Veio o primeiro aluno e deixou todos abertos. O segundo aluno passa e fecha todos os pares, todos os múltiplos de 2. Depois do segundo aluno veio e fechou os pares, todos os múltiplos de 2. Né? E os ímpares continuaram abertos, portanto. Chegou o terceiro aluno e fechou todos os múltiplos de 3. Então, esse ficou aberto, esse fechado, e pelo visto não se mexe mais neles, e mudou de aberto para fechado os múltiplos de 3. Só que repara, pessoal, o quarto ficou fechado, o quinto estava aberto, né? Aqui estava aberto o quinto. O sexto começou aberto, como ele era múltiplo de 2, fechou, mas como ele é múltiplo de 3, ele está aberto de novo. Então, a questão é que sempre que for múltiplo de um número, ele muda de posição, né? Aí vem o quarto, por exemplo, e não mexe nenhum dos anteriores, a 4. Mas ele muda o quarto, muda o oitavo e daí por diante. E assim por diante até o 100º aluno, que muda a posição dos armários múltiplos de 100, né? Só vai ter o múltiplo de 100, 100. Depois da passagem de todos os alunos, quantos armários ficam fechados? Repara que o número 1 ele só é divisível por 1, e ele foi mudado somente uma vez de posição. O armário 2 ele é múltiplo de 1 e ele é múltiplo de 2, e ele foi mudado 2 vezes. O número 3 ele é múltiplo de 1 de 3, e ele foi mudado também apenas 2 vezes. Né? Olha lá, o armário 3 estava fechado, ficou aberto, e depois, quando chegou o terceiro, fechou e nunca mais vão mexer nele. O número 4 ele tem 3 divisores, 1, o 2 e o 4. O número 5 ele tem o 1 e o 5. O número 6, a gente já vai entender porque eu estou fazendo de vários números, só para a gente entender algum padrão aqui. O número 6 ele tem o 1, o 3, o 2, desculpa, o 3 e o 6. O número 7 tem o 1 e o 7. O número 8 tem o 1, o 2, o 4 e o 8. O número 9 tem o 1, o 3 e o 9. E vou parar no número 10, que já vai ser o suficiente para a gente entender o que a gente precisa. É o 1, o 2, o 5 e o próprio 10. Repara uma coisa, quando o número ele tem ímpares de divisores, número ímpar de divisores, por exemplo, o 1 tem número ímpar de divisor. O par tem 2 divisores, então é um número par. O 3 tem 2 divisores, é um número par. O 4 é um número ímpar de divisores, de quantidade de divisores. O 5, quantidade de par. O 6, uma quantidade de par. O 7, uma quantidade de par. O 8, uma quantidade de par. O 9, uma quantidade ímpar. O 10, quantidade de par. Toda vez que a quantidade for par, o que vai acontecer? Vai mudar uma vez e vai desmudar, né? Vai mudar uma vez e vai mudar de novo. Toda vez que o divisor for par, acontece isso. No caso do 2,
No caso do 3, olha lá, ó, mudou uma vez, depois de um tempo, muda de volta. Todo mundo que tiver número de divisores par, vai acontecer duas mudanças, ele vai voltar para o original. Então, todo mundo que tem quantidade de divisores par, começou fechado, vai terminar fechado. E todo mundo que tem divisores ímpares, vai começar fechado e vai terminar aberto. Pode ser que seja, por exemplo, no caso do 1, que começou fechado, termina aberto, ou no caso, por exemplo, do 4, que ó, fechado, aberto, fechado e, por último, aberto de novo. Agora, só falta a gente descobrir quem são os números que têm quantidade ímpar de divisores. A gente viu que, no caso aqui, o 1, o 4 e o 9. O que esses números têm em comum? Repara, todo número primo aqui ó, tem dois divisores, não entra. Os outros números não primos, mas diferentes aqui da regrinha que a gente já vai descobrir qual é, tem número par. O que o 1, o 4 e o 9 têm em comum? Eles são quadrados perfeitos. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. Vamos descobrir se o 16, que seria o próximo quadrado, ele também está dentro dessa regra de ter ímpares divisores. Ele vai ser o 1 vezes 2 vezes 4 vezes 8, né? E o próprio 16. Ou seja, esses são os divisores. 1, 2, 4, 8 e 16. Esses são os divisores do 16. Também é um número ímpar. Né? Então, pode ver que todos os quadrados perfeitos vai ter número ímpar de divisor. Eu vou explicar daqui a 2 aulas o porquê disso, tá? Mas, por enquanto, fica aí que os quadrados perfeitos têm quantidade ímpar de divisor. Tudo bem? Então, só falta a gente descobrir, para a gente resolver esse exercício, para saber, depois das passagens de todos os alunos, quantos ficam fechados, vão ser todos menos os dos quadrados perfeitos. Né? Porque todos os outros vão ter número divisor par. Então, quem são os quadrados perfeitos? É 1, perdão, pulei o 4. Então, é o 1, o 4, o 9, 16, 25, 36, 47, 49, perdão, o 7 ao quadrado é 49, por isso que eu pensei no 47, né? Deixa eu apagar esse risco que eu fiz aqui, que eu lembrei que agora tem a ferramenta de borracha aqui na apresentação. 49, 8 ao quadrado 64, 9 ao quadrado 81 e o próprio armário número 100. Ou seja, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, até o 10 ao quadrado, eu tenho 10 quadrados perfeitos. Então, todos os 100 armários ficarão fechados, menos esses 10 que ficarão abertos. Então, teremos um total de 90 armários fechados. Existe os 5 amigas ganham pacotes de balas e começam a dividir. Uma para Alice, uma para Bia, uma para Carla, uma para Dani e uma para Esmeralda. E novamente, uma para Alice, uma para Bia, uma para Carla, uma para Dani, uma para Esmeralda. E assim por diante, até que termine as 1.786 balas que haviam no pacote. Qual das 5 amigas recebeu a última bala? Esse é um exercício bem mais fácil, né? Se eu pegar e dividir por 5 amigas, eu vou descobrir que aqui vai dar 3, sobram 2, baixo 8, vai dar 5, 25 sobram 3, 36, vai dar 7, sobra 1. O que eu descobri? Que cada uma das 5 amigas receberam 357 balas e sobrou uma. Só que como pela ordem a primeira a receber é a Alice, quem vai receber a última bala, essa uma que está sobrando, é a Alice. Ok? Facinho, né?